Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Muito obrigado pela companhia, pela sintonia. E olha, se você tem um pouco mais de idade, vai lembrar do nosso convidado de hoje como um legítimo representante do terrão corintiano, né? Como muitos chamavam os campos de base do time, que outrora ficavam ali mesmo no Parque São Jorge. Se você tem um pouco menos de idade, vai lembrar do Silvinho como um brasileiro que desbravou as fronteiras do cultuado futebol inglês. E se você tem muito menos idade do que nós aqui, a lembrança que lhe virá, primeiro, eu acredito, é de um ex-jogador que, depois de grandes conquistas por aqui e pela Europa, nos últimos 3 anos tem colocado toda essa bagagem adquirida em quase 20 anos de carreira a serviço de comissões técnicas como auxiliar. Silvinho, que já formou dupla aí com Wagner Mancini, com o Tite, com o Mano Menezes, é o nosso convidado de hoje. Muito boa noite a todos. Aqui ao meu lado, como sempre, vocês verão aí Roberto Rivelino, Vitor Birner e Celso Muzelti. Na sequência, para a gente não perder a mania. Silvinho, muito feliz com a tua presença. A gente costuma falar para os convidados aqui, também é quase uma tradição, e muito importante para a gente que o convidado goste dessa hora que passa junto conosco aqui. E espero que seja assim com você, quero que você se sinta em casa. Comentei com algumas pessoas aqui já, muito bacana de fazer um programa como esse, porque eu já te ouvi em outros tempos falar coisas do tipo... quando falam da sua descrição, você fala, comigo não tem essa, ninguém sabe quando eu fiz o 100º jogo pelo Corinthians ou pelo Barcelona. Então, acho que esse programa, de certa forma, serve um pouco para compensar também toda essa tua descrição. Você que é um cara cheio de conquistas, como a gente vai ver ao longo do programa de hoje, sinta-se em casa, em outras palavras. Obrigado, Vladir. Obrigado a todos. E à vontade, eu nunca vou conseguir ficar lá do Riva, né? Mas pouco a pouco a gente fica assim. Pô. Obrigado pelo convite, um prazer. Pô, se tivesse falado isso, a gente colocar você aqui no meio do lá de esquerda, os dois canhotos estão bem, pô. Tá bem colocado aqui. Uma bela ala. Eu tenho lateral e ponta, qual o problema? Bom, eu vou começar, a gente passeou pelo arquivo, você vai ver, a gente vai começar mostrando umas imagens que vão servir mais ou menos como um teste de memória. Eu julgaria que pode ser uma Copa São Paulo, mas talvez não seja. Eu vou pedir para ilustrar, vamos ver se você consegue matar quem vai aparecer contigo. Esse cara está com a bola, você conhece? Eu conheço. E o cara que depois que você vai dar o passe e vai ajeitar de uma maneira elegante, quem é? Começou a ficar mais difícil. Isso é um Corinthians e Guarani. Dizem que é Supercopa São Paulo, mas você falou que na época da Supercopa São Paulo, que era disputada com campeões e vice-campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, você já estava no profissional e de lá não saiu mais, é isso? Realmente, Vladir, eu não lembro dessa época. A gente está falando de mês de agosto, uma Supercopa São Paulo no meio do ano, um pouquinho para frente. Eu não lembro, não. Lembro só do começo com o Mário Sérgio, ele saiu, veio Eduardo Amorim, assumiu o time, e logo no meio do Campeonato Paulista para frente eu virei o titular. Fomos campeões em cima do Palmeiras, ali antes do mês de julho, e não lembro de ter voltado em algum momento para os júniores. Pode ter sido, mas não lembro, não. É pouco provável, porque o Silvinho já tem uma chance ainda em 93, a gente estava relembrando isso, no Rio-São Paulo, ele entra um pouquinho no jogo com o Botafogo, né? E aí vai ter chances mesmo. No fim de 94, o Corinthians já estava classificado para as semifinais daquele brasileiro, jogava com alguns jogadores que não estavam sendo utilizados, o Casagrande em fim de carreira, um time alternativo que o Silvinho, garoto, entrou ali. Verdade. E aí, nessa época de 95, ele já está embalado em Copa do Brasil, em Campeonato Paulista, que você já entra ganhando títulos, né? 2 títulos. Foi isso. E o detalhe, quanto tempo você ficou no terrão, Silvio, treinando? Riva, eu entrei no Corinthians em 88 e fiquei até 95, quando eu profissionalizei. Pô, e esse tempo todo? No terrão. No terrão. No terrão. 7 anos no terrão. E gozado que eu não peguei o terrão, eu dei muita sorte. Por isso que eu queria saber assim, porque eu falo do terrão, eu não peguei o terrão, porque quando eu fui para o Corinthians, eu fui direto para o time titular do juvenil. Eu fui já com o grupo, já que ia disputar o campeonato, e nós treinávamos na fazendinha, o profissional. Conforme o profissional que treinava no caso à tarde, a gente treinava na fazendinha. Então eu não peguei na gozada, graças a Deus não peguei o terrão, porque o terrão, eu conheço o terrão, logicamente, aí, e você vê como é gozado, né? O terrão, com essa dificuldade toda, o Corinthians sempre tinha alguém para tirar de lá. Sempre criou grandes jogadores. Essa é a minha curiosidade com o Silvinho. Você acha que é melhor para desenvolver o futebol, a habilidade? Vamos pegar um garoto de 12 a 16 anos, um adolescente. Um terrão esburacado, onde tem uma dificuldade de dominar a bola, a chuteira que não é tão boa, ou essa coisa perfeita dos times grandes de hoje? Onde o cara desenvolve mais a habilidade individual?
A necessidade faz o homem, né? É interessante quando você tem situações adversas, você melhora algumas coisas. Mas o ideal, evidentemente, é você ter melhores condições. Talvez não as perfeitas, mas... Ou a perfeita, mas as melhores condições para o atleta ideal, desenvolver. Se a outra desenvolve mais? Porque eu não sei se... É muito no ar. Você desenvolve alguma coisa. O Ribas sabe, bom, vocês também sabem, vocês jogam bola, já jogaram bola. Ela vem quicando, claro. De vez em quando ela vai dar na canela também, porque por mais que você desenvolva um sistema, porque ela vai quicar aqui, agora quando ela vem no chão, você sabe que não dá para dominar errado. Por isso que a gente fala, né? O campo bom pra caramba, dominou errado, aí não dá mais. Eu concordo com o Silvio, apesar que aí você tinha, eu acho que você tinha qualidade, você tinha muito mais qualidade e a gente jogava, a gente fazia, mesmo com o campo ruim, a gente jogava. Esse é o grande problema. Claro que para mim, para o Silvinho, na época, eu quero um campo bom, porque eu nem olho para a bola. Porque, graças a Deus, eu já não olhava, né? Graças a Deus, eu não gostava de olhar, porque eu já sabia que ela vinha. Então, você já sabia, né? Você domina. Mas o que eu quero dizer, concordo com o Silvio, porque imagina você, se naquela época, tanto é que a gente falava, a gente comenta, pô, pega, vê esse campo. Quando eu fui fazendo a inauguração do estado do Corinthians, que eu falei, ai meu Deus, eu fechei o olho, até eu falei aqui, brinquei, fechei o olho. Ai, meu Deus, na minha época eu tenho esse campo para jogar. Porque eu ia jogar muito mais, tinha muito mais facilidade para jogar. Agora, eu tenho uma curiosidade também, Silvinho, porque eu já ouvi em outras épocas você falar sobre isso. Você saiu garoto para o time profissional, coisa que acontece. Na última temporada a gente cansou de ver times aí colocando garotos novos para jogar. E quase nunca se fala, na verdade, se exige do garoto sem levar em consideração que existe um tempo de adaptação ali, quando você sai de um time de base e chega num time profissional. Pelo menos eu já ouvi você falar isso. Isso ainda existe hoje? De quanto tempo é, mais ou menos, esse período? Para você poder já culpar o garoto na hora que ele for cobrar, pelo menos ser mais justo na hora da cobrança, vamos dizer. É bem diferente. Realmente o ritmo... Ainda hoje é diferente. Hoje ainda eu sinto, vejo na pele dos garotos. Desde a época de Cruzeiro, o Cruzeiro, por exemplo, o Mike, Lucas Silva, Alisson, Vinícius Araújo, que já saiu do Cruzeiro, eu tive em 2011 com o Wagner Mancini, eram meninos, treinavam de vez em quando conosco lá em 2011, muito imaturos, não estava naquela fase ainda de maturação, como ainda estão alguns deles, mas é uma diferença brutal, o ritmo do profissional, a maneira de jogar. Uns, por incrível que pareça, e é o que eu tenho visto nesses 4 anos de comissão técnica, uns se adaptam melhor no profissional. De repente a qualidade técnica dele é tão boa, mas fisicamente, no Júnior não tem tanto espaço para ele. E é um desafio mais técnico, não é tanto psicológico. Esse lado emocional, ele vale muito. O atleta que coloca a camisa e diz, tô aqui. E aí ajuda muito o time que você tem no momento, né, Silvinho? Se você não é lançado na fogueira... A arbitragem é diferente também, né? Tudo. Por essas regras sejam as mesmas, a arbitragem é muito diferente, né? E tem o lado, eu fui feliz, né? Que nem o senhor falou. Eu tinha a felicidade, eu fiquei 1 ano. Quase, não digo 1 ano, mas um campeonato de aspirante todinho. Me preparando e já treinava com o profissional. Apesar que havia uma pressão já para colocar o Rivelino, né? Para jogar no time em cima. Mas realmente eu me preparei. Para mim foi importantíssimo esse campeonato de aspirantes, que eu acho maravilhoso. Muito bom. Pena que não existe mais, para justamente dar essa condição para o garoto, com essa qualidade, amanhã trazê-lo para o profissional e já trabalhar junto. E para mim, eu acho que foi muito importante essa minha passagem. E você não subiu sozinho, né, Silvinho? Você subiu com o André Santos do outro lado. Tinha outros jogadores que acabaram não vingando, mas muitos tiveram chance daquele time e campeão da Copa. 5 a 6 atletas. Nós fomos campeões da Copa São Paulo de 95 e o clube ofereceu um contrato para todos nós e treinar automaticamente com um profissional já no dia 26 de janeiro de 95. Praticamente meio time ali. Exatamente, 6 jogadores. Você vê que é interessante hoje as condições, Silvio, você tem mais condições para o garoto treinar. Todo sentido, né? O campo todo, o material, tudo. E hoje você não revela. E quando você vê até os jogadores novos, de repente, que nem o Corinthians, esse Michael, é Malcolm, né? Malcolm. De repente entrando, uma necessidade. Você vê que o garoto não está preparado. Então, aí é que está. Isso aí, pode dar certo, como também não pode dar certo. Correto? E você que está trabalhando nesse aspecto, você sente isso. A gente quer também brincar um pouco com a emoção do nosso convidado. Vamos garimpar o nosso arquivo aí e vamos mostrar para vocês agora um Silvinho moleque falando do que a vida andava lhe oferecendo, mas já tendo bons motivos para acreditar que o destino lhe seria generoso. Vejamos. Para quem não sabe, né, às vezes você atinge 18, 19 anos
e você não consegue levar um salário para dentro de casa no amador, né? O salário de amador não há condição. Quanto ganha? Olha, na época eu recebi um salário de R$65, se eu não me engano. Então você não tem condição de levar para casa e de repente é duro, você tem que ir no cinema pedir dinheiro pro pai, sabendo a dificuldade que essa pessoa enfrenta no dia a dia. Que gozado, não? Eu tô falando pro Silvinho, Deve né? ser engraçado se ver assim. E também, já né? nos últimos anos de júnior, eu explodi com 20. Mas é interessante, ele falou que ganhava 60, R$105. 65. Eu ganhava, na vez, mas era interessante como era atrás. Eu ganhava ajuda de custo, ônibus, somente o ônibus. Eu ia para treinar e para pegar a minha condição e voltar para casa. Qual é vocês nascidos no Corinthians, qual é o piso salarial de um jogador de categoria de base que aspira a ser profissional, está logo abaixo hoje em dia? Qual é o mínimo que ganha? Depende do talento, né? Tem variado bastante, né? Porque a Lei Pelé tem feito dos clubes uma situação complicada. Eles têm que segurar todos os atletas, mesmo sabendo que alguns, ou imaginando que muitos deles não venham a dar certo. Você tem que fazer um contrato de 5 anos, de 16 a 21, você tem que prender o atleta. E muitos deles, por alguma boa negociação ou por um talento que esteja surgindo, faz contratos bons até desses 5 anos. Mas o que menos ganha, ganha mais do que você ganhava na sua época. Não tenha dúvida. Não, mas também a comparação é imprópria também, né, no caso. Por exemplo, o Neymar, garoto, já ganhava muito dinheiro, é um cara totalmente diferente de tudo. Né? Mas a gente tem outros exemplos também, Silvinho. Eu gostei muito do teu papo aqui no começo do programa, falando um pouco, quando te perguntaram essa coisa do desafio do terrão, de não ter um campo bom, como o Vitor Birner lembrou, essa coisa do desafio, porque eu também sempre achei que muita facilidade amolece o espírito. E o que a gente vê é um futebol que, apesar de se aprimorar em certos aspectos, ele continua sendo paternalista. E acho que hoje o garoto que mostra algum dom, ele vem tendo esse cuidado muito antes do que se tinha antigamente, por exemplo, a impressão minha. Não, é verdade. Ou seja, o mimo, para quem tem algum potencial, ele chega muito cedo, ou não? Sim, é verdade, e mudou muito. O Riva comentou já, nós sabemos, os tempos, as etapas vão mudando muito rápido. Hoje nós temos esse atleta, bons campos. O que eu tenho entendido é que muitos desses atletas, e que eu nunca esqueci na minha carreira, e de alguns outros atletas e tudo que eu vi, mesmo que você tenha um contrato assinado como profissional que possa durar hoje 4, 5 anos, na nossa época era diferente, era um aninho. Era um ano. Porque você era refém do clube, eu não podia sair a hora que eu quisesse. Fazia com que eu tinha que me desdobrar mais e mais e mais. Mostrar Hoje, serviço. eu vejo a intenção, eu não posso ler a cabeça de todos os jovens, mas eu percebo que existe uma situação mais cômoda, que o tempo está passando. E eles não sabem que se muitos, durante 2, 3 anos, não jogarem um bom futebol e realmente não virarem atletas profissionais de futebol, não só no contrato, mas na essência, muitos deles em 2, 3 anos vão estar jogando numa segunda, numa terceira divisão e vão com 25, 26 anos acabar suas carreiras. Como o Riva disse, quantos da minha época, a geração 7-4, saíram e viraram profissionais do Corinthians? 1. 7-5, eu lembro de André Santos. 7-3, eu lembro de Marques Marcelinho Paulista. Alguns outros que jogaram muito pouco, no profissional do Corinthians sumiram. A geração boa foi do Edu Gaspar, que veio o Everton, Fernando Baiano, mas saem pouquíssimos. E hoje eu tenho percebido um pouco que esses atletas estão, todos eles, se achando, eu tenho 5 anos de contrato. Que a coisa vai virar. Está virando, já estou no Milan, isso traz um comodismo. Parece que a gente está trabalhando errado, né, o futebol aqui, porque você pode me contrariar, mas eu não consigo entender o que um jogador, uma pessoa de 16 anos em diante, não pode desenvolver fisicamente, que se ela não tiver, que não tenha feito o trabalho de quando ela tinha 12. A não ser o Messi, que tinha um problema lá de ser muito pequeno, o Zico, que precisou de um trabalho específico por uma questão genética. Com 16 anos em diante, se prepara fisicamente qualquer jogador. Taticamente, o jogador também aprende. Então, eu acho que a parte lúdica, a técnica individual tinha que ser trabalhada antes. E parece que as condições, quando você fala do jogador que já tem contrato, né, que vai ter um contrato de profissional com 16 anos, que já é procurado, que já está num gramado perfeito, que a bola é a melhor possível, quer dizer, você não está estimulando o sujeito. Você está fazendo tudo para mostrar para ele, olha, a vida é fácil. Mas, e tem um lado aí, quando, que nem o Silvio falou, amanhã você pega um moleque de 16, faz contrato com 21. 21 ele praticamente é o alto. Aí, de repente, com 21 anos, se ele não for, ou estourar quase com 20, aí o clube quer fazer, se ele não quiser renovar, ele vai embora. Agora, ele larga o clube e o clube não ganha nada com ele. Não, e tem o outro lado, o clube também fez certos contratos, com o Lulinha, por exemplo,
Não, mas E o Lulinha acabou não sendo o que se esperava. Agora, ganhar dinheiro não é o pecado. Ganhar dinheiro é ótimo. Não, a questão é quando o cara ganha muito dinheiro antes, e isso o impede de ganhar depois. Exatamente. De crescer profissionalmente. Correto. Essa é a grande questão. Isso está levantando uma bola para mim aqui também. A gente já mostrou imagens de 1995, a gente vai mostrar outras imagens do mesmo ano. Mas agora a carreira do Silvinho já tinha andado, foi o ano de conquista de Campeonato Paulista pelo Corinthians, com a participação do Silvinho aqui. E nesse ano ele viveu uma coisa para testar um pouco como é que estava essa coisa de lidar com a fama. Você lembra que você teve um lance que te deu um ar de herói nessa conquista Jogo do contra o título. Palmeiras. Exatamente. Ribeirão Preto. A gente vai ver aí, ó, a gente tá vendo aí já o lance. A bola ia entrar, né? Né? A bola ia entrar, era o segundo jogo aí, né? O Palmeiras tinha aberto o placar, né? E o Corinthians empatou com o Marcelinho Carioca, se eu não estou enganado. Aí já é na prorrogação. E aí na prorrogação. Antes do gol do Elivelto. Exatamente. Mas cá entre nós, você você não tá... salva esse gol, daí o Elivelto vai lá e faz Isso aí. 2-1, que é o gol do Mas cá título. entre nós, você não está muito bem posicionado aí não, né? Fala a verdade. Fala a verdade, a posição Naquela certa época não era essa, colocavam né? 2 no palco, saía um. A culpa é do Ronaldo, na verdade, que saiu errado. Não, você está no lugar certo, no momento certo, pô. A gente não, se ele não está lá... No como é que lugar tá errado, no momento certo. Não, foi bem lembrado e marcou muito, incrível, né? Às vezes muito mais do que um gol. E, aliás, eu fiz poucos gols na carreira. 3, né? E fiquei 3. No Corinthians, 3. Você fez mais gol pelo Barcelona do que pelo Verdade. Corinthians. Mais tempo lá também, né? Fiquei, 5 anos. Aqui foram 4, não foram... Estava mais maduro lá, possivelmente por isso. Não, mas foi a primeira vez que você teve verdadeiramente que lidar com essa coisa de estar em evidência total, Silvinho, ou não? Tinha tido outro... Provavelmente, sim. O Corinthians se traz muita coisa, né? E durante o ano... alguns clássicos, já titularidade na lateral esquerda com 20 anos, 21 anos, já me trazia alguma coisa assim, uma responsabilidade, uma notoriedade grande na imprensa. Naquela época, evidentemente, que não é a imprensa dos anos no atual, né, que a gente tem tantos meios e veículos de comunicação, com tantas facilidades, mas dava e o Corinthians sempre era um ponto muito alto. Mas o momento mais sublime daquele ano foi esse aí. As pessoas até hoje, corintianos antigos, da minha idade para cima, lembram. Não tem gol, não tem jogo. Graças a Deus que você estava na linha naquele momento. Aliás, eles brincaram disso, né? Quem te acompanha há algum tempo sabe, o Celso citou o Ronaldo, o goleiro, que devia te buzinar muito. Mas ele contribuiu muito para te ajudar nessa noção. Eu lembro de você, por exemplo, falar que ele te deu o toque de que o Corinthians na época tinha um time baixo, de que você devia colocar a bola sempre no segundo pau e por aí. Mas devia sempre te buzinar aprendi. monte. Mas muito. Naquela época podia, né? Hoje acabou muito isso também. Não pode falar assim? Cada um tem o seu celular, seu notebook, mudou, são outras épocas, não por ser saudosista mais uma vez, mas mudou, o tempo muda. Imagino que o Riva, da época do Riva para a minha, também mudou muito, eles jogavam bilhar e faziam tantas coisas. Eu já não fazia muito isso, eram hotéis, quartos, refeições, descansar e jogo. Mas nós tínhamos que pelo menos aquela coisa do almoço, do jantar, o Vampeta sempre com as histórias dele, nos jantares que se prolongavam do clube, mas enfim... Hoje não tem mais, né? Cada um tem o seu mundo. Isso mudou bastante. Mas é gostoso aprender de atletas experientes. É difícil, mas é bom. O jogador de hoje... É difícil, mas é bom. O jogador de hoje... É traumático, mas é bom. Ele consegue dimensionar o tamanho da camisa de um time como o Corinthians, que nem você fez? Nem todos. Nem todos. Mas na sua época também, nem todos, né? Nem todos. Em todos os momentos, acho que na do Riva também, nem todos sabem o que está acontecendo naquele momento. Na época do Riva, acho que todos. Não. Não? Tem ela que não. Sempre tem alguns que... Não sabe o que é, porque tem jogador que não sabe o que é o Corinthians. Jogar no Corinthians, Nem mas você não noção sabe, sempre existiu, não sabe o que é o Corinthians. Também. Não sabe o que é jogar no Corinthians. Realmente é um clube diferente. Agora, essa coisa de lembrar de jogadores de outros tempos, você teve, que suceder um cara tipo Vladimir, cara. Né? Há algum bônus nisso, Silvinho, no sentido também dele ter te deixado um legado também? Tinha conversa também nesse sentido de te orientar e ter uma troca? Não, infelizmente nunca teve, porque não foi. Houve aí um espaço grande, né, entre o Vladimir e a minha chegada em 95. Infelizmente não houve, porque esse sim seria um dos experientes bons para você ouvir e aprender coisas. Mas é difícil segurar também, sucedeu o Vladimir. Exatamente. Então houve aí um espaço grande que o Corinthians tentou laterais do Sul, do interior de São Paulo, e nenhum deles se firmaram. E você passou para o Kleber? Porque o Kleber também é teu sucessor via terrão, né? O Kleber nós tivemos uma boa... De você para o Kleber uma boa direto, época né? juntos, trabalhando.
E logo na minha saída ele assumiu. Aí ele não, na verdade assumiu um Augusto, lateral da Portuguesa, alguns vão lembrar, que sempre teve uma performance muito boa na Portuguesa, e o Corinthians contratou devido à minha saída. No fim, Augusto, até onde eu soube, eu já não estava mais no Brasil, e na Inglaterra naquela época não passava nada do Brasil, e hoje passa pouco também, mas passava muito menos, não tinha informações. Falhou contra o Palmeiras, isso matou. Ele teve um problema, alguns jogos, e aí surgiu a vaga e o momento do Kleber. Mas você convivia com o Kleber. Convivia, nós tivemos esse convívio. É legal que você... Bom, tem tanta coisa para falar, a gente pode até depois, mais para frente, tocar nessa coisa. Você também dançou por várias posições. Você falou da tua ida para a Inglaterra, vai ser o nosso assunto do próximo bloco, mas eu queria só encerrar, te pedir uma declaração, porque... Você disse que o título que mais se emocionou, pelo menos do que eu lembro você dizer, foi o Paulista de 97 e você nem titular era. Por que, Silvinho? Foi um ano que muitas... Era o André Santos. A primeira dificuldade surgiu, assim, a primeira dificuldade é do atleta não ser o titular. Eu comecei em 95, um garoto, na saída do Mário Sérgio, o Eduardo Amorim bancou, falou, vai jogar o Silvio comigo, e acabou, titular, campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio no Olímpico, contra o Palmeiras, o arco-rival. E em 96 joga, titular o ano inteiro. Em 97, o Corinthians tem uma parceria com a Excel, do qual traz jogadores importantes por 6, 7, 8 milhões. E o André Luiz, do São Paulo, é um atleta que está em baixa no São Paulo, porque o Serginho passa a ser o titular. O Corinthians resgata e compra ele. Ele vem para jogar. E eu passo a ficar um período no banco, de 1 mês, 2 meses ali no banco, até que o Nelsinho acha em mim uma posição no meio campo como segundo volante ao lado do Gilmar, do qual nós fizemos um lado esquerdo muito forte. O André Luiz, eu com o Souza. Ficou um lado esquerdo muito forte. Souza. E eu me adaptei bem. Eu sou oriundo de um jogador de meio campo. Do Riva brincou comigo ainda aqui e falou assim, pô, você essa época aqui você joga só no meio campo. Não, a característica dele é para jogar no meio de campo, realmente. Ele viu também que o volante ia ser era uma coisa de futuro também. Estava reservado aos volantes. Já estava pensando em alguma coisa. É. Mas aí o que aconteceu? Na final, foi uma final de uma forma inédita. Eram 4 times, os grandes, e que jogavam entre si. Um turno, um jogo só. Fizemos a estreia contra o Santos. Ganhamos de 4-3. O Miller jogava no Santos, um baita de um time também. E no jogo contra o Palmeiras, nós ganhamos acho que 2-0, íamos fazer a final contra o São Paulo, só que eu fui expulso por uma jogada de um escanteio bobo que perderam. O Gilmar, que era o segundo homem atrás no meio campo, ele me largou. Ele foi para pegar um rebote, alguma coisa, e eu fiquei sozinho. Numa falta feia que eu fiz com o amarelo, eu tomei o vermelho. Não comprometeu o jogo, já tínhamos um placar importante, bom, seguro, e eu não joguei a final. Então... O Morumbi contra São Paulo, um jogo gostoso. Eu fiquei fora daquela final, jogou o Romeu no meu lugar, então foi um gosto bem amargo de ver uma final do lado de fora, sofri muito. E o André Luiz, que estava na lateral esquerda, faz o gol. Faz o gol, vale o título, porque o jogo foi 1-1, né? Fábio Aurélio fez o gol pelo São Paulo e o André Luiz 2 laterais esquerdos. Quanto exatamente. Detalhe, hein? Bom, vamos aproveitar aqui, vamos fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a trajetória internacional do nosso convidado de hoje aqui, que vestindo a camisa do Barcelona, venceu La Liga, venceu a Copa dos Campeões da Europa. E espero encontrar você aqui na volta, hein? Cuidado com esse controle remoto na mão. Até já.